Graça e paz, povo de Deus, que você tenha mais um dia repleto de bênçãos e de presença do Senhor na sua vida. Nesse terceiro dia, nós vamos falar sobre a terceira característica de alguém que atende o chamado. Da série Atendendo o Chamado, a terceira característica que estamos aprendendo com Eliseu é que quem chama é o Senhor. Estamos baseando em 1 Reis, capítulo 19, onde conta essa história para nós maravilhosa. Bem, vamos lá, quem chama é o Senhor. Nesse capítulo 19, no versículo 15 e 16, Elias está naquele processo, saindo da caverna, voltando o caminho que Deus tinha ordenado a ele, deu de comer, deu de beber, fez ele descansar e disse para ele, volte. E quando você voltar, você tem três coisas para fazer. Você vai ungir a Azael como rei, você vai ungir a Jeú como rei e você vai ungir Eliseu como profeta. Olha só, Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como um profeta. Ele ungiu naquele momento, ele precisava ungir 2 reis e um profeta. Por quê? Porque Deus tinha interesse em manter aceso a profecia e o direcionamento. Os profetas, eles traziam também a direção e os reis traziam o governo. E Deus mandou Elias ungir Eliseu como um profeta. Deus que chama Elias é o mesmo Deus que chama Eliseu. E ele diz assim, ó, vai lá no versículo 16 e unja a Eliseu como profeta em seu lugar. Deus mandou ele fazer isso. Não foi Elias que saiu por Israel escolhendo quem iria lhe suceder. Não foi Elias que saiu loucamente procurando alguém, ou Eliseu que estava em busca de oportunidades para ser ungido. Oh, meus irmãos, nessa história nossa cristã, quantas vezes pessoas saíram do convívio para buscar uma unção? Pessoas saíram do convívio para buscar apenas uma mão na cabeça ou um título. E eu não tenho como deixar de me reportar a Paulo, quando ele inicia suas cartas, e ele sempre fala Paulo, servo do Senhor, Paulo, o servo, ele nunca fala o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo entende que os seus títulos, eles são menos importantes do que a sua identidade, como um servo do Senhor, como um homem de Deus, como um homem temente a Deus. E nessa caminhada, quantas pessoas vão atrás de unção, atrás de uma nova palavra profética, atrás de uma nova profecia, e pessoas que buscam e outros que querem desesperadamente entregar também, né? Você não vê Elias aqui louco procurando por Israel alguém para lhe suceder. Não. Efésios capítulo 4, versículo 11. A palavra nos fala assim que e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para mestres, doutores. Olha só, Deus deu isso. Você tem uma chamada de Deus na sua vida. A partir do momento em que você recebe o Espírito Santo quer se fazer conhecido de você, você tem algo dentro de você a ser exercido diante do Senhor. E esta chamada Ele nos dá. Quem é que escolhe o homem para o ministério? É Deus. Ei, muitos são chamados, alguns são escolhidos e poucos aprovados. O campo já está pronto para a colheita. Para colher tem que ter chamados. Então, nós fazemos parte dessa multidão, talvez nós fazemos parte do discípulo e alguns podem fazer parte da intimidade. Não sei em qual nível você se encontra hoje. Uma coisa é certa, Deus chamou você. Não foi um homem que chamou você. Muitas vezes o diabo quer enganar você dizendo, não, foi uma pessoa, foi um homem, é você, é o seu coração. E nós precisamos lutar contra vozes que vêm sobre as nossas vidas porque precisamos ouvir a voz de Deus. Se Deus chamou você, assim será. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que a ninguém toma para si mesmo a honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Deus chamou você. A convicção que eu tenho que Deus me chamou, que você precisa ter que Deus chamou você, ela precisa ser o ponto forte dentro de nós, a âncora dentro de nós, porque Jesus estava no deserto e logo depois que ele foi batizado, vem uma voz e diz, este é o meu filho. Quando ele vai para o deserto ser tentado, Satanás pergunta, você é filho? Satanás é especialista em colocar uma interrogação onde Deus colocou uma exclamação.
Satanás é especialista em colocar dúvidas aonde Deus já trouxe certeza. Eu preciso entender que Deus me chamou. Trocar essa interrogação por uma exclamação. E aquele que é escolhido e sabe que a unção está sobre ele, ele entendeu que a chamada dele é legítima. Não é uma chamada de homem, não é alguém que mandou fazer simplesmente. Agora, numa igreja, em um ambiente cristão, em um ambiente de corpo de Cristo, Deus vai usar homens, mulheres, líderes, pessoas perto de você para impulsionar esse ministério, apenas confirmando, apenas fortalecendo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Uma das coisas muito interessantes aqui a entender e lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, no finalzinho, que ele tornou seu auxiliar, é que em nenhum momento nessa caminhada, nenhum momento Eliseu traz uma incerteza, tanto que ele queimou as coisas. Por quê? Porque ele entendia quem chamou. Quem entende quem chamou não pede o caminho, ele apenas coloca o pé. E quando você coloca o pé, Deus vai traçando esses caminhos. E a palavra nos ensina que ele cria caminhos novos até no deserto para que você não se perca. Me chama muito a atenção é que Eliseu sentiu a chamada e abandonou tudo. Queimou o passado, ele despediu da família dele, foi servir o homem de Deus com intensidade. Eita, será que hoje em dia não está faltando essa intensidade, esse calor nos nossos corações para que a gente cumpra o chamado? Eliseu não se preocupou com quem iria sustentar. Olá, seu Elias, qual vai ser o meu salário? Onde é que nós vamos dormir? O que nós vamos fazer? Não. Ontem falamos sobre o exemplo daquele homem que procurou Jesus. Jesus falou, não tenho nem onde dormir, colocar a cabeça. Ele não se preocupou, Eliseu não se preocupou com como iria comer, o que iria sustentar. Ele queria servir o homem de Deus. Eliseu não fez nenhuma pergunta para Elias como seria a sua vida a partir daquele momento. Não. A Bíblia diz apenas que ele se levantou. Eliseu se levantou e seguiu Elias. E a Bíblia ainda diz assim, e o servia. Ele se lançou pela convicção do seu chamado. A garantia do seu chamado é você. Encerro esse terceiro dia dizendo que Moisés, quando diante de Deus e daquele desafio, falou assim, meu Deus, quem sou eu para tirar o povo do Egito, para tirar esse povo da mão forte de Faraó? Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus dá uma resposta que serve para mim e para você neste dia. Ei, eu estou contigo. Essa é a melhor resposta para alguém que foi chamado. Deus está com você. Não são as coisas, não são as pessoas. Deus está contigo. E se Deus está conosco, não temos o que temer. Deus abençoe no nome de Jesus.